E aí, meu povo, bora lá para mais uma aula. Pessoal, olha lá para trás, ó, no quadro, lá em cima. Tecido epitelial glandular. Minha gente, nós vimos na aula passada que o tecido epitelial ele é dividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Olha só, tecido epitelial de revestimento nós já vimos na aula anterior. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Perfeito? Tecido epitelial de revestimento, superamos. Vamos, nesta aula, focar somente em tecido epitelial glandular. Perfeito? Entendido isso? E aí, gente, comenta o que é que você achou dessa aula e também curte, não esquece disso não aí. Então vê só, olha para cá. Primeira coisa que a gente tem que falar do tecido epitelial glandular, minha gente. Tá lá, ó. É um tecido epitelial que possui as células capazes de, atenção, produzir e eliminar substâncias úteis. Ei, atenção, as células epiteliais do tecido glandular, elas, além de produzirem, elas começam a produzir substâncias, mas elas não simplesmente só produzem, elas produzem e elas também liberam substâncias, eliminam substâncias, seja dentro de uma cavidade no corpo, seja direto no sangue, ou seja para o meio externo. Perfeito, gente? Esta é a característica do tecido epitelial glandular. Essas substâncias têm que ser substâncias úteis, Afonso? Vocês estão se perguntando aí. Sim, substâncias úteis, que nós chamamos, olha para cá, ó, secreções. Cuidado para não confundir secreção com excreção. A excreção é um termo utilizado, excreção com EX, é um termo utilizado para excretas, para substâncias já indesejáveis, substâncias que não são necessárias estarem presentes e acumuladas no organismo. Perfeito? Já secreção, olha para cá, são substâncias úteis. E quem é que secreta? São as células do tecido epitelial glandular. Secretar significa o quê, meu povo? Significa produzir e liberar substâncias úteis. Liberar essas secreções. Ok? Vamos embora. Próximo tópico. Existe uma classificação do tecido epitelial glandular de acordo com essa forma de secretar, de acordo com a maneira como ele produz e principalmente a maneira como ele elimina essas substâncias. Então, de acordo com a forma de secretar, o tecido epitelial glandular, ele pode ser classificado como glândulas endócrinas, glândulas exócrinas e um terceiro tipo chamado glândulas mistas ou anfícrinas. Anfícrinas. Fiquem revisitando o assunto, a aula, gente, que esses nomes passam a ficar mais simples para vocês. Fiquem tranquilos. Perfeito? Então, olha só, pessoal. Por que eu coloquei aqui as palavras glândulas? Atenção, tecido epitelial glandular são células epiteliais que formam, que constituem glândulas. Então, a todo momento, a gente vai estar falando de glândula aqui, porque as glândulas são formadas pelo tecido epitelial glandular. Certo? O tecido epitelial glandular, ele constitui as glândulas. Eles são as glândulas, na verdade. Perfeito? E aí, vamos lá, vem para cá, presta bem atenção. A gente vai caracterizar as glândulas endócrinas, depois as exócrinas e depois as mistas ou anfícrinas. Perfeito, gente? Então vamos entender tudo sobre as glândulas endócrinas. Pessoal, biologia ao pé da letra. Endo. Endo significa o quê? De dentro, para dentro. O que significa isso? Vamos entender bem direitinho agora, que é uma forma fácil de diferenciar em relação a exócrinas, que tem EX, externo. Vamos entender isso agora, a partir de agora. Vem comigo, olha só. Sobre as glândulas endócrinas. Não possuem ducto de secreção, de eliminação. Então, só antecipando um pouquinho, nas glândulas exócrinas existe, olha,
esses ductos aqui, por onde vão ser eliminados secreções, ou dentro aqui de uma cavidade, ou aqui no meio externo, certo? A glândula é tudo isso aqui, e aqui ela tem um ducto. Esses ductos aqui, que eu estou antecipando para vocês um pouquinho, não existem esses ductos aonde? Nas glândulas endócrinas. Não esquece isso. Isso é a primeira característica das glândulas endócrinas. Diferente das exócrinas que eu falei. Segundo ponto, a secreção, quando ela é chamada de hormônio, eu estou me referindo à glândula endócrina. Então, tá lá um textinho na questão do vestibular, falou em determinada glândula produz o hormônio X, o hormônio Y. Ei, se produz o hormônio, significa dizer que essa glândula ela é endócrina. Glândula exócrina não vai produzir o hormônio, certo? Então, hormônio, estou sendo bem repetitivo, hormônio é só produzido por glândulas endócrinas, ok? É outra característica. Vem para cá. Eliminação direto no sangue. Meu povo, a eliminação dessa secreção, que foi que eu tinha dito no início da aula agora há pouco, as células glandulares, elas produzem e eliminam, jogam as substâncias úteis, as secreções em algum local. No caso das endócrinas, bota uma coisa na tua cabeça, vem. Elas liberam direto no sangue. Ó, de dentro, diretamente dentro da circulação sanguínea. Olha para a ilustração, para o desenho. Imagina que essas células aqui azul, ó, são todas células glandulares. Olha o que está passando por dentro da glândula. A glândula é isso aqui tudinho, gente. Imagine isso uma glândula endócrina. Dentro dela, passando entre as células aí, secretoras, o que é que tem? Um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo está aqui atravessando. Essas glândulas vão produzir e jogar diretamente, estou colocando aqui, ó, diretamente dentro do vaso sanguíneo. Justamente, ó, começa a se encher aqui dentro da circulação sanguínea de substâncias úteis, de secreções, que nós chamamos de quê? Não esquece, hormônios. Certo? Então, o que vocês precisam entender é isso, gente, que os vasos sanguíneos, no caso das glândulas endócrinas, estão entremeados, eles estão aqui, ó, por dentro, entre as células secretoras, por dentro ali da glândula. E aí, repito, essas células secretoras aqui, capazes de produzir e eliminar secreções, no caso hormônios, começam a jogar aqui para dentro. Ó. Então o vaso se enche, estou colocando os pontinhos aqui. Ó. Os vasos se enchem de hormônios aqui dentro. Então são lançados direto no vaso sanguíneo, porque o vaso sanguíneo está ali colado com as células glandulares. Tudo isso é a glândula, entendam aí. E por dentro dela, entre as células dela, estão vasos sanguíneos. Ok? Deu para entender isso aqui, gente, direitinho? É simples de compreender, certo? Então, a gente tem agora alguns exemplos de glândulas, inclusive observem aí, está passando aí na tela para vocês, vários tipos, exemplos no organismo humano. E aí a gente tem a tireoide, que está aqui presente nessa região. A tireoide, ela produz uma secreção chamada tiroxina. Essa secreção é um hormônio, a tiroxina é um hormônio, então a tireoide é um exemplo de endócrina. Outro exemplo de endócrina são as glândulas sexuais, tanto testículos como ovários. Os testículos produzem a testosterona. Eita, Afonso, testosterona é hormônio. Hormônio, que é a secreção das glândulas endócrinas. Exemplo de endócrinas. Ovários produz estrógeno e progesterona, também exemplos de hormônios. Então, também é uma glândula endócrina. A hipófise, gente. A hipófise é uma glândula que produz um hormônio chamado TSH, que é uma sigla em inglês, que significa H de hormônio, estimulante S da tireoide. É o hormônio que estimula a tireoide a produzir tiroxina. Isso vocês vão aprender mais na frente, certo? Só basta saber que é um exemplo de endócrina.
A hipófise e as glândulas, por exemplo, adrenais. As glândulas adrenais são glândulas que têm os rins aqui, elas ficam justamente próximo dos rins, ali em cima dos rins. São como se fossem as franjinhas ali dos rins. Perfeito? Então, todas são exemplos de glândulas endócrinas. Todas produzem secreção. Secreção de que tipo? Do tipo hormônio. E aí, vários hormônios estão aqui citados para vocês. Ok, gente? Bora para frente. Avançando agora para glândulas exócrinas. Olha para cá. Exócrinas é X, lembra meio externo. Então a tendência é, para ser glândula exócrina, é necessário que essas glândulas, as células delas, produzam e possam eliminar no meio externo, ou quando falamos no meio externo, também dentro de alguma cavidade de algum órgão. Perfeito, gente? Então olha para cá. São glândulas que possuem ducto. Vejam já a diferença. Enquanto as endócrinas não possuem ducto, aqui elas possuem ducto secretor, que é justamente esse ducto aqui, ó, esse canal aqui. Perfeito? Já é uma diferença de cara estrutural. Segunda característica, elas eliminam através desse ducto para fora do corpo, por exemplo, as glândulas sudoríparas, coloquei até aqui, ó. Então as glândulas sudoríparas são aquelas glândulas que liberam o suor justamente no meio externo, aqui no nosso organismo, na superfície da pele. Perfeito? Na superfície da pele. E aí elas têm ductos, logicamente, mas elas podem também liberar em cavidades de órgãos, como por exemplo as glândulas salivares. Estou aqui falando, minhas glândulas estão liberando secreção saliva para a minha cavidade bucal. Também é um exemplo são exemplos de glândulas exócrinas, ok? Vem para cá. Aí entra a classificação. A classificação das glândulas exócrinas é bem mais complexa em relação às glândulas endócrinas, perfeito? Então vem comigo. Essa classificação, gente, ela vai se basear em alguns critérios. Então existe uma classificação que se baseia nesse critério aqui, forma da porção secretora. Eu vou explicar o que é isso. Existe esse outro critério, forma do ducto, esse ducto que eu tanto mostrei e falei, e também o modo de secretar, o modo de eliminar as secreções, as substâncias. Lembrando, chama atenção, as secreções aqui não são hormônios. Aqui sim, mas aqui nas exócrinas, as secreções não são chamadas de hormônios. Perfeito? Vem comigo. Forma da porção secretora. Minha gente, as glândulas exócrinas, elas podem, a partir desse critério, serem classificadas como tubulosa. E aí, quando é que é tubulosa? Quando a forma secretora tem o formato de túbulo. Vou explicar aqui nesses desenhos. Quando a porção secretora tem a forma arredondada, olha para cá, ela é chamada de acinosa ou alveolar. A parte chata é isso, é que eles colocam muitas vezes sinônimos para confundir mais vocês. Mas vão se acostumando à medida que vocês vão praticando exercícios, questões e também revendo essas aulas, perfeito? Acinosa ou alveolar, formato arredondado. Já quando a porção secretora ela possui um formato tubular e um formato arredondado, existem tanto formato tubular como arredondado, vai entender isso daqui a pouquinho, aí nós temos o tipo túbulo acinosa. Perfeito, gente? Quanto à forma do ducto, é bem mais simples. Forma do ducto. Quando o ducto ele é chamado de... ele é do tipo simples, melhor dizendo, ele não tem ramificação. Quando ele tem ramificação, ele é ramificado, aí a glândula é chamada de composta. Simples, o tubo ele é só o tubo mesmo, certo? Só o ducto tubular. Quando a glândula é chamada de composta, quando esse ducto ele se ramifica. Ele não é somente um ducto, e sim vários ramos partem dele. Beleza, gente? Vamos exercitar isso aqui nos desenhos, nas ilustrações? Olha para cá, esse primeiro aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber.
O que é porção secretora, Afonso? Tu falou muito aí, mas eu não entendi bem. Porção secretora é aquela parte da glândula, olha aqui para mim, gente. É aquela parte da glândula que produz a secreção e elimina ela. É onde está presente as células que vão produzir e eliminar a secreção. Por isso que o nome é porção secretora. Então vem para cá. Nesta célula aqui, perdão, nessa glândula aqui, essa parte aqui, essa extremidade aqui da glândula, que está destacado de azul, e aí eu peço que vocês deem um zoom aí, certo? Porque às vezes, pela iluminação, o azul fica preto aí e acaba confundindo. Mas eu coloquei de azul aqui, eu vou até colocar para facilitar para vocês. Ó. Essa parte aqui é a porção, com essas células maiores aí, é a porção secretora. É onde vai haver produção e eliminação das secreções. E já nessas células menorzinhas, aqui de cima, vou colocar aqui, ó. Já é o ducto, certo? É a região do ducto de saída. Então presta bem atenção. Se essa porção secretora, que tem as células mais inchadas, cheia de secreção para poder eliminar, essa porção secretora, ela tem esse formato aqui, ó. Porção secretora com esse formato é o que, gente? É um formato tubular. Então, ela é do tipo tubulosa. Quando o ducto, aí vem para o segundo critério, esse ducto aqui, ele é ramificado? Não, ele só é o ducto. Ele não está cheio de ramos. Se ele só tem um ducto, ele é simples. Então, essa glândula aqui toda, nós chamamos elas de simples tubulosa. Ou então vocês podem encontrar livros aí como sendo tubulosa simples, tanto faz. Mas o que a gente precisa saber é que se ela é simples é porque o ducto ele é simples, ele não tem ramos, ele não é ramificado. Certo? Tubulosa, a porção secretora, ela tem um formato tubular. Beleza? Qual o exemplo? Glândulas intestinais. Glândulas caliciformes lá do intestino. É um exemplo aqui importante. Beleza? Segundo ponto aqui, olha para cá, gente. Vamos seguindo os critérios. Bora lá. Vamos primeiro pelo ducto. O ducto, ele aqui, ele tem ramos. Lembra que o ducto é esse aqui. Tá aqui, mas eu peco pelo excesso, certo? Então o ducto é essa parte de cima, que tá essas células pretas aqui menores, onde eu estou marcando aqui. Pessoal, o ducto aí tem ramificação, ele tá todo cheio de ramos? Não, é só ele, ó, o ducto. Se é só ele, essa glândula, ela é o que, gente? Simples. Tá aqui, sem ramificação, simples. Mas vamos agora para o critério da forma da porção secretora. Como é o formato da porção secretora? Compara essa porção secretora que está com as células mais inchadas, cheia de secreção preliminar. Essa porção secretora, vocês concordam que ela está, nesse caso aqui, comparado a essa, ela está mais arredondada, ela está mais enlarguecida? Se ela está mais arredondada, ela é de que tipo, pessoal? Ela é acinosa ou alveolar? Epa, Afonso, então bora juntar os dois. Bora lá. Simples, porque só tem um ducto, sem ramificações, e acinosa ou alveolar, porque ela tem a porção secretora arredondada. Perfeito? Tá vendo como é simples, pessoal? Poderia vocês encontrar numa questão ou no livro simples alveolar. É a mesma coisa. Porque alveolar é o mesmo que a acinosa, arredondada. Qual o exemplo aí que a gente colocou? As glândulas sebáceas. É um exemplo interessante. Vamos para o terceiro exemplo aqui. Vamos exercitar, vem comigo, presta bem atenção. Vamos para o ducto, vamos começar pelo ducto. O ducto está aqui, ó. Certo? Ei, acompanha o pincel aí, dá o zoom, gente. Eu me preocupo muito, chama a atenção, dê um zoom aí para vocês compreenderem, não ficar tão distante. Olha só, olha o ducto aqui, olha o pincel. O ducto está aqui. Mas esse ducto aqui, você concorda ó, que ele formou esse ramo aqui?
Ele formou esse ramo e esse outro ramo. Ele formou 3 ramos. Ei, então ele é ramificado. Olha para cá. Se esse ducto é ramificado, então essa glândula, de acordo com esse critério, ela não é simples. Ela é uma glândula o quê? Do tipo composta. Então você já coloca aqui, composta. Perfeito? Bora agora para a forma da porção secretora. Onde é que está a porção secretora aí? Atenção, dá um zoom de novo, olha para cá. A porção secretora não é tudo isso aqui, não. Isso aqui ainda é o ducto, a ramificação do ducto. O ducto está aqui, ó. Isso aqui ainda é a ramificação. Certo? Cuidado. A porção secretora que está de azul aí, e as células estão mais inchadas. Essa é a porção secretora. Essa daqui, ó. Certo? Isso aqui é a porção secretora e essa aqui é a porção secretora. Observem que a porção secretora, essa tem o formato tubular, essa tem o formato tubular e essa já está mais arredondada. Concordam comigo? Eita, Afonso, então peraí. Pela forma da porção secretora, tem 2 com formato tubular. Esse aqui saiu até meio arredondado, meio gordinho, mas vamos entender como tubular. Esse tem o formato tubular, essa porção secretora, e essa aqui está arredondada. Essa não, saiu bem arredondadazinha. Então, se ela tem a porção secretora tanto arredondada como também tubular, essa glândula aqui, partindo desse critério aqui, ela é chamada túbulo acinosa. Túbulo acinosa por quê, meu povo? Porque ela tem o formato tubular, por isso que é túbulo, e ela tem também o formato arredondado. Então, túbulo acinosa, túbulo porque tem os tubulares, 2, e acinosa porque ela é arredondada aqui. 2 tubulosa e 1 arredondada. Perfeito? Qual o exemplo que a gente tem aí que eu coloquei? As glândulas mamárias. É um exemplo. Ô Afonso, vamos exercitar, gente. Vem comigo. Olha para cá, para quem não está entendendo. Só existem esses 3 tipos. Vocês devem estar me perguntando aí. De jeito nenhum. Tem mais tipos, gente. Mas eu coloquei só esses 3 para a gente exercitar. Olha para cá. Aqui podia ser composta do mesmo jeito, mas podia ser só composta tubulosa ou tubular? Poderia. Se, presta atenção, vem, dá o zoom de novo aí, eu estou sendo chato. Aqui ela é tubular. Aqui é tubular. Se esse aqui fosse tubular também, minha gente, como é que seria? Simples. Composta, porque o ducto está ramificado em 3. Composta, perfeito. E seria composta tubular porque teriam 3 formatos de tubular. Perfeito. Ô Afonso, mas se fosse por acaso, vocês estão perguntando aí, se fosse por acaso todas como essa aqui, ó minha gente, se fosse todas arredondadas, essa arredondada igual a essa e essa arredondada, aí seria o quê? Composta acinosa ou composta alveolar. Alveolar é o mesmo que acinosa. Deu para entender, pessoal? E aí, quando você tem, por exemplo, só composta tubulosa, está lá no duodeno, que é uma parte do intestino. Aí são vários exemplos. Se você for para livro, tem vários tipos de glândulas. Glândulas, inclusive, como essa, enoveladas, que são as glândulas sudoríparas. Mas o que eu quero é que vocês pratiquem isso. Reconhecer a porção secretora, que é essa porção mais grossa, ó, com as células mais inchadas, e reconhecer o ducto. Certo? Se ele é simples, se ele é composto e o tipo de porção secretora. É só isso. Perfeito, gente? Agora preste atenção, vamos avançar. O outro critério, olha para cá. Modo de secretar. Minha gente, quanto ao modo de secretar, é importantíssimo isso aqui. E aí é fundamental saber os exemplos, viu? Deixa eu chamar atenção sobre isso, que eu esqueci de falar aqui, ó. Aqui eu dei os exemplos para vocês. Mas eu quero agora que, quanto a esse critério, modo de secretar, eu quero que vocês, quando entenderem as características desses 3 tipos, vocês precisam memorizar, gente. E aí eu vou tentar uma tática para facilitar para vocês. Vocês precisam memorizar os exemplos de glândulas. Aqui precisa. Aqui eu nem diria tanto. Certo? Mas aqui sim, gente. Aqui precisa.
Então vem comigo, olha para cá. As merócrinas são aquelas, pessoal, que eliminam apenas secreção. Então imagina a célula aqui secretora, uma célula dessa sendo tirada daqui, olha, quando ela elimina a secreção aqui nessa região da glândula, o que é que acontece? Sai apenas a secreção. Quem é que faz isso? As glândulas salivares. Perfeito? Um outro tipo são as holócrinas. As holócrinas, atenção, liberam secreção, mas junto com a secreção, olha para cá, vai todo o citoplasma da célula. A célula ela vai toda junto com a secreção, certo? Quem é que faz isso? As glândulas sebáceas. Extremamente importante entender os exemplos, viu, gente? E vai dando zoom aí para poder enxergar melhor. As apócrinas são aquelas, pessoal, que liberam a secreção e também misturado com essa secreção, atenção, vai parte do citoplasma, não é o citoplasma todo. Então tá aqui, ó. A secreção sai, mas junto com ela sai uma partezinha do citoplasma, que está aqui. Quem realiza isso? As glândulas mamárias, perfeito? É interessante saber o seguinte, pessoal, que as salivares, se você perceber, a saliva, ela é mais fluida. Por quê? Ela é mais líquida, porque ela tem apenas a secreção. Mas quando você pega os óleos, o sebo que a gente produz na pele, no couro cabeludo, o sebo ali, o óleo da nossa pele, ele já está dizendo, é óleo, ele é mais oleoso, ele tem mais lipídios. Por quê? Porque está cheio de citoplasma de células ali misturadas, da célula secretora. E no citoplasma tem lipídios, tem gorduras ali, certo? Já nas glândulas mamárias, o leite também, ele tem uma certa viscosidade ali, porque tem parte do citoplasma também presente. Uma parte fácil para memorizar, gente, uma dica que eu dou é o seguinte: merócrina. Merócrina, você lembra, começou com mer, são as melhores, entre aspas, né? As melhores. Por quê? Porque só liberam secreção, elas não perdem citoplasma. Holócrina, eu lembro sempre de holocausto. Holo que significa total. O holocausto foi uma morte de um total de pessoas. Então, o total do citoplasma sai junto, certo? Com a secreção. E a apócrina, como é que eu fazia para lembrar? P de parte do citoplasma, ó. Apócrina, o P. Perfeito? É só uma dica e aí vocês podem utilizar para ajudar na memorização. Perfeito, gente? Vamos agora dar o print e disposição para finalizar essa aula no próximo vídeo. Vamos lá! Bora lá, meu povo, sem perder o ritmo, glândulas mistas ou anfícrinas. Pessoal, são glândulas que possuem a capacidade de realizar tanto a função endócrina e exócrina. As duas funções, Afonso? Sim, as duas funções. Por isso que são mistas. Anfícrinas, é só lembrar, biologia ao pé da letra, anfíbio. De anfíbio são aqueles animais que possuem uma vida terrestre e uma vida aquática no seu ciclo reprodutivo, em diferentes fases. Então, anfi significa duas funções nesse caso aqui. Qual é o principal exemplo? O pâncreas, que é o que cai mais. O pâncreas, gente, tem uma parte exócrina e endócrina. A parte exócrina do pâncreas está aqui, ó. São glândulas exócrinas que produzem secreção, que são liberadas nos ductos aqui, ó, no ducto pancreático, e essa secreção ela vai cair lá no intestino, no duodeno. Essa secreção da parte exócrina, que cai lá no intestino, produzido no pâncreas, é chamada de suco pancreático, cheio de enzimas que vai ajudar na digestão aqui dentro do intestino. Perfeito? Então esta é a parte exócrina. E a parte endócrina? Ei, vamos lembrar, a parte endócrina, a secreção é chamada de quê? De hormônio. Então tem que haver a produção de hormônio, certo? No caso do pâncreas, ele possui, olha só, gente, vários aglomerados aqui. Tem vários desses aglomerados espalhados, eu ampliei aqui, ó, espalhados por todo ele, por todo o pâncreas. E esses aglomerados são células secretoras que estão próximas, olha só, de vasos sanguíneos. E aí essas células secretoras, atenção, elas produzem um hormônio chamado insulina, que vai ser lançado direto no sangue para regular a taxa de glicose na circulação sanguínea.
Então, se produziu hormônio e jogou essa secreção, esse hormônio direto no sangue, isso caracteriza a parte endócrina do pâncreas. Perfeito, pessoal? Entendido isso, parte endócrina e lotas de Langerhans. Parte exócrina envolve o canal pancreático, liberando o suco pancreático. Ok? Vamos lá, firme e forte. Acompanha comigo agora. Origem das glândulas. Gente, como é que as glândulas se formam? Presta bem atenção. Você tem o tecido epitelial, o tecido de revestimento epitelial. Começa a ocorrer uma proliferação no sentido do tecido conjuntivo. O tecido epitelial está aqui, de revestimento, o tecido conjuntivo está todo abaixo, que é onde tem os vasos sanguíneos, onde tem várias outras células. Então essas células epiteliais, elas começam a se proliferar, a se dividir por mitose, invadindo aqui um pouquinho o tecido conjuntivo. E aí elas vão formando esse cordão aqui, cheio de células, e a partir daqui, gente, esse aglomerado de célula que está dando início à formação de uma glândula, ele pode formar uma glândula endócrina ou exócrina, dependendo do que vai acontecer. Então, olha as duas opções aqui. Quando essas células vão se dispondo numa posição em que ocorre a formação de um ducto secretor, ducto, se tem ducto, é exócrina, e uma porção secretora, aí sim eu tenho a glândula exócrina. Formou um ducto com a porção secretora, glândula exócrina. Quando essas células vão sendo se dispondo, se posicionando ao redor de capilares sanguíneos, olha para cá, vasos sanguíneos, se estão próximo de vasos sanguíneos e não possuem ducto, então são glândulas o quê? Endócrinas, beleza? Que vão produzir hormônios que vão jogar diretamente no sangue. Então, essa é a maneira como as glândulas se organizam, se formam, melhor dizendo. Tecido epitelial no sentido do tecido conjuntivo, podendo formar esses dois tipos de glândulas. Perfeito? Só atenção, gente, essas glândulas que a gente está vendo até agora, todas elas, vejam que são aglomerados de células. São glândulas pluri- ou multicelulares. Quando você tem uma glândula unicelular, é só a própria glândula, é uma célula só que vai produzir a secreção. Então, exemplo, botar aqui, ó, atenção. Tem-se glândulas unicelulares. Glândula unicelular seria essa glândula aqui, uma célula chamada caliciforme. Caliciforme. Lá no intestino, vou colocar aqui rapidinho para vocês. Lá no intestino, perfeito? Então, lá no intestino você tem várias células e uma delas, essa daqui, pode produzir secreção diretamente. Então, só ela aqui é uma glândula. Então, se a glândula é formada por uma célula, essa glândula ela é unicelular. Perfeito? Então, gente, basicamente é isso. Aqui a gente finaliza e um abraço a todos. Até a próxima aula. Vamos embora. Comenta aí, gente.